Vamos falar de uso capião? Então vamos! Como eu sei que o uso capião é um tema que desperta muitas dúvidas nas pessoas, hoje eu vou tentar explicar melhor para você o que é e como ela funciona na prática, e também eu trouxe alguns casos reais de seguidores, tá bem legal, fica aqui comigo. Oi, meu nome é Roberta, sou advogada imobiliária, sou de Itararé, São Paulo, e hoje eu vou desmistificar tudo sobre a uso capião, trazer alguns casos práticos reais de seguidores para que você entenda dessa solução tão rica de regularização de imóveis que é o uso capião. Então vamos partir do princípio. O que é a uso capião? Eu sei que já existe no imaginário das pessoas uma ideia mais ou menos do que é a uso capião. Bom, a uso capião nada mais é do que uma solução, uma forma de regularizar imóveis, seja ele urbano ou rural. E você pode me perguntar, o que é a regularização de imóveis? Bom, a grosso modo, nada mais é do que colocar o nome daquele possuidor de fato daquele imóvel na escritura e na matrícula desse imóvel de maneira legal. Então, em resumo, a uso capião é ter o direito de se tornar dono do imóvel, mesmo sem ter a escritura dele. Isso baseado na situação fática de uma posse ininterrupta, mansa e por um determinado período de tempo para que se encaixe numa modalidade de uso capião. E antes de irmos para o caso prático, vamos entender por que o uso capião é uma solução tão benéfica. Quando você faz a uso capião, significa que você regularizou aquele imóvel. Isso traz uma segurança total, porque significa que ninguém mais poderá exigir esse imóvel de você, porque você se tornou o dono de fato e de direito sobre esse imóvel. É uma segurança jurídica que não existe mais riscos de perder esse imóvel. E isso traz uma série de benefícios para você, como por exemplo, a valorização do imóvel em no mínimo 30% a mais no valor de mercado do que um imóvel que não tem essa regularização feita. Outro benefício importantíssimo é o desembaraço para os futuros herdeiros, de modo que esses herdeiros não encontrarão problemas na hora da partilha desse bem. Isso reduz, além de gastos, reduz brigas, reduz tempo. Então, é uma solução muito benéfica para os futuros herdeiros também. Mais um benefício é a facilidade na hora da venda e em obter financiamentos com os bancos. Você sabia que somente imóveis regularizados são passíveis de financiamentos com os bancos e dá-lo em garantia? Isso mesmo, porque um imóvel que está embaraçado, ele encontra muitas amarras e não é vendido com facilidade. E além de ser desvalorizado, o comprador vai encontrar mais gastos e não vai conseguir fazer a compra com um financiamento bancário. Mas agora chega de conversa e vamos para os casos práticos dos seguidores. Temos aqui uma pergunta bem legal. Por favor, se puder me responder, eu ficaria muito agradecida. Moro em uma casa construída por mim e meu esposo, só que ele faleceu e este terreno é uma área livre e este terreno quem conseguiu foi minha sogra. Se ela vier a falecer, eu tenho direito se eu construir? E a resposta para essa pergunta é que, em tese, sim, é possível requerer a uso capião nesse caso. É claro que é preciso analisar individualmente se existe alguma documentação, alguma escritura ou contrato de compra e venda no nome de quem está, mas, via de regra, quando você tem os requisitos da uso capião preenchidos, que é a posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo período pré-determinado, é possível ter o direito sobre esse imóvel por meio da uso capião, especialmente se tiver um título que comprova essa compra. Temos outra pergunta aqui. Eu comprei uma casa com um terreno dentro, mas não tenho documento dela. Moro há mais de 13 anos. Tenho plantação de banana, pé de coco, azeitona, pé de manga, entre outros pés de frutas. Eu posso ter direito de entrar no uso capião? Meu terreno não tem medição. Eu posso ir no cartório fazer um papel de contrato com todas as medições do terreno e colocar em meu nome? Isso aí é o brasileiro, né? Típico caso de brasileiro, que compra imóvel sem qualquer documentação, sem fazer qualquer pesquisa antes para ver se o dono que vende é realmente o proprietário do imóvel e depois fica como essa senhora, com uma pulga atrás da orelha, em dúvida, depois de ter dedicado tempo e dinheiro nesse imóvel, sem saber se realmente tem direitos sobre esse imóvel. E o pior é que isso é extremamente comum no Brasil. Mas respondendo, mais uma vez repito que, é claro, precisa analisar o caso individualmente, a documentação e tudo mais, mas a título de informação, isso é um típico caso de regularização de imóveis. E nesse caso, pelo que me parece, essa senhora comprou um imóvel sem qualquer documentação, porém exerceu a posse sobre o imóvel de maneira mansa, pacífica e por bastante tempo. E tem a seu favor diversas provas, inclusive, de que trabalhou sobre o imóvel, cuidou do imóvel e deu a destinação útil que esse imóvel precisava. Então, em tese, sim, ela pode fazer essa uso capião. E além disso, além dessa senhora ter demonstrado que exerceu posse mansa pacífica com intenção de dono e dado a destinação útil para esse imóvel,
ela também está preocupada com a medição do imóvel. E de qualquer forma, já vai ser necessário juntar a planta e memorial descritivo para o processo de uso capião, que são documentos imprescindíveis, e já vai ser necessário contratar um engenheiro ou um arquiteto para fazer esses documentos. Então, de qualquer forma, com a uso capião, essa medição já seria feita. Então, como vimos aqui, tivemos 2 casos de viabilidade positiva da uso capião. E também, para quem tem preconceito com essa solução da uso capião, eu quero desmistificar também alguns mitos acerca desse tema. Então, uma coisa que sempre me perguntam é: eu tenho que morar no imóvel para conseguir requerer a uso capião? E isso é um mito. Não necessariamente você tem que morar no imóvel para requerer a uso capião. Inclusive, na jurisprudência já está pacificado que é possível até eu apenas alugar ou arrendar esse imóvel para terceiros e mesmo assim ser considerado possuidor e requerer a uso capião nesse caso. Porque, como eu disse, isso não tem nada a ver. O que vale para uso capião é se eu tenho a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre um determinado imóvel por um período de tempo determinado para que se encaixe dentro de alguma das modalidades de uso capião. E é claro que eu tenha dado a esse imóvel uma destinação útil. Então, é isso que interessa. Outra pergunta que sempre aparece é que a uso capião demora muito, e isso é outro mito, porque hoje existe a uso capião extrajudicial, que demora em média 3 meses para ter final, quando muito 6 meses, então é muito rápido, e isso não é verdade. Outra coisa que sempre me falam é: mas a uso capião extrajudicial é muito caro. E isso é verdade em termos, porque embora a uso capião extrajudicial seja mesmo um pouco mais caro do que a via judicial, porque acontece toda via cartório, ela é muitíssimo mais célere, porque na via judicial demora, quando pouco, em média 5 anos. Então, uma coisa compensa a outra. Então, as coisas estão muito mais fáceis hoje em dia, porque além de estar tudo conectado online, é possível, por exemplo, atrelar o pagamento de honorários à venda do imóvel. Então, de maneira inicial, o requerente não teria que se preocupar com esse custo e pagaria tão somente as taxas do cartório em si. E hoje eu tô animada e preparei um presente excelente para você. Eu fiz um e-book completo sobre os 3 sinais infalíveis de que você tem direito ao uso capião. É grátis e tá ótimo. E para acessar é só clicar no botão aqui embaixo que eu envio para você pelo WhatsApp. E tem mais uma coisa, eu quero conhecer você, então me mande sua dúvida. E eu adoro saber dos casos de família e eu quero te ajudar com o seu problema. Se você tem um imóvel enrolado e quer saber se você tem direito ou não a uso capião, me mande a sua pergunta nos comentários ou na caixa de mensagens que eu vou responder a todos sem exceção.